Vamos lá então, 26/7/2023, balanço de mercado começando aqui comigo, Carlos Hack, e nós vamos no dia anterior observando a movimentação do mercado. Tivemos as nossas operações no dia anterior, tá? Na parte da manhã, 9 horas da manhã até o meio-dia. Na parte da tarde, cuidando do fechamento do mercado, o mercado fechou em um quadro de frequência, tá? Bem na região dos 123,175, tá? Essa aqui nada mais é do que uma linha semanal dos nossos estudos, tá? Esse quadro de frequência aqui, nós achamos ele da seguinte forma, tá? Quando esse mercado daqui de cima ele caiu até aqui embaixo, rompendo essa linha semanal, nós pegamos o fundo dele, bem nesse ponto aqui, tá? Pegamos esse fundo aqui e pegamos um topo, tá? De referência, que foi esse aqui, tá? Expandimos uma vez para cima e podemos aqui então traçar o nosso quadro de frequência, tá? Do fechamento do mercado, preparando para o dia posterior, tá? Ou seja, o dia de hoje, tá? Depois de acharmos esse quadro de frequência, nós temos que esperar o que ele vai nos dar aí no próximo dia, se vai fazer um rompimento para queda ou um rompimento para alta, que aí nos dando então a direção do mercado e a direção das nossas operações. Se vamos, ou vai ser operações com mais tendência para compra ou com mais tendência para venda, tá? Então aqui o mercado hoje abriu, nós continuando aqui visualizando no gráfico de 15 minutos, tá? O mercado abriu aqui embaixo, deu esse candle de força e ele acabou retornando de novo para baixo e trabalhando nessas regiões, tá? Uma região bem movimentada, bastante volatilidade, tá? Que isso aqui também hoje acabou nos dando bastante trabalho, tá, para operar. Foi um dia bem trabalhoso para se operar, pois acabamos aí tomando de saída ali 2 stops, 2 análises, 2 operações que fomos estopados, tá? Uma operação até foi um erro meu mesmo, tá? Eu fiz uma antecipação errada, mas a primeira operação nós fizemos ali conforme a nossa análise, mas o mercado naquele momento ele não foi. Lembrando para vocês que o mercado ele tem risco, tem o seu trabalho, nós precisamos estar atentos, tá? E a minha intenção aqui também para vocês é ser o mais transparente possível, tá? Porque por muito tempo eu tentei, nos períodos que estudava e buscava, eu sempre via as pessoas ensinarem, tá? Aí pessoas na internet ensinar a operar, e no começo eu achava um pouco difícil porque eu não sabia o que eu estava errando, porque nós íamos ali, eles falarem de mentalidade, falarem que é normal você tomar um stop, que é normal você ter um dia ruim, mas eu nunca via na realidade esses dias ruins, eu nunca via esses stops, eu nunca via esses movimentos aí, né, que aconteciam, tá? Então, para mim aqui hoje, é muito importante para você que está começando aí a operar, ou já tem, ou está em busca, tá, de um aperfeiçoamento, está em busca aí de alcançar resultados melhores, eu mostrar para você aqui todos os meus trades. Eu procuro ser o mais claro possível com vocês e mostrar até mesmo os meus stops aqui do dia a dia, para você ver e acompanhar como que é a realidade de quem opera todos os dias, tá, no mercado de operações, nos mini contratos, tá? Então hoje aqui, por essa volatilidade inicial pela manhã, tá, que nós não tivemos no dia anterior, nós acabamos aí tomando 2 stops de saída, tá, que são essas sombras aqui, ó, que eles vêm, ele dá aquela embalada, mas ele acaba retornando, tá? Vamos lá então para 1 minuto e nós vamos achar aqui então o ponto das nossas entradas, tá? Começamos então o dia com o mercado rompendo para baixo, tá? Aqui nós vemos claramente o quadro de 15 minutos, tá? Esse aqui é o quadro de 15 minutos, tá? E aqui nós temos 3 regiões muito importantes para nós, que nós temos que observar
que justamente foi o estudo do dia anterior, tá? Que é onde nós achamos ali o encerramento no mercado. Dia anterior o mercado vem fechando, tá? E hoje ele abriu rompendo, tá? Essa região, tá? Que região é essa? São essas três regiões aqui que eu vou marcar para você, que é a parte de baixo do canal do quadro de frequência do dia anterior, tá? Essa região aqui, exatamente esse ponto aqui, tá? Essa linha de baixo do quadro de frequência do 15 minutos, tá? A outra região importante para nós hoje foi a metade desse quadro de frequência, tá? Ou a linha do semanal, que estava em 123,178, tá? Essas três linhas aqui, ó, foi a nossa base para acharmos as regiões aonde nós faríamos as nossas operações, tá? E justamente hoje foi nessas regiões que nós tivemos aí os nossos traders mais lucrativos do dia, que acabou aí nos rendendo, conseguimos aí ter uma recuperação, mesmo tomando 2 stops na saída do nosso dia de operação, certo? Vou apagar aqui então para nós continuarmos o estudo e já vou mostrar para você o primeiro movimento que o mercado fez, tá? Nós vemos aqui então esse movimento de rompimento e depois em seguida um retorno, tá? Um retorno bem forte para dentro desse quadro de referência, tá? Aqui então eu já comecei a analisar e já comecei a ver que eu tinha já uma frequência para ser trabalhada, tá? E aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos fazer a marcação dela. Vou pegar o topo desse movimento aqui, como ele veio de alta, tá? Quando ele terminou o movimento de alta, eu vou colocar aqui em cima a marcação e vou achar um fundo, que o fundo foi esse aqui, bem nesse ponto aqui, tá? E eu vou fazer uma expansão para baixo. O que aconteceu aqui? Ficou muito grande essa expansão, tá? Ficou um alvo muito grande, então provavelmente aqui o mercado não atingiria, tá? Porque seria exatamente isso aqui, ó, seria essa expansão, daria lá embaixo, a gente estaria acreditando numa queda muito brusca, tá? Uma queda muito forte. Nós sabemos que o mercado ele não se movimenta dessa forma, por mais que chegasse nessa região aqui de baixo, nós sabemos que o mercado tem a sua movimentação, tem a sua frequência até atingir um nível mais baixo ou um nível mais para cima. Então, nós já descartamos já essa saída daqui por esse tamanho de frequência ser um tamanho muito maior aí do que nós esperávamos, nos trazendo um risco, um stop maior, um ganho maior e um tempo maior dentro da operação. Então, esse movimento aqui foi descartado. Depois, o mercado chegou nesse fundo aqui e nós poderíamos fazer ou arriscar uma operação de compra já aqui embaixo, pois ele chegou exatamente nesse ponto aqui e bateu e fez uma frequência nos dando uma direção, tá, que ele poderia retornar. E aí o que você vai fazer? Como ele vem nesse rompimento de queda, você vai pegar o fundo dele aqui, vai pegar um topinho, nós pegamos esse candlezinho aqui vermelhinho, bem nesse ponto aqui, ó, puxamos para cá e jogamos uma expansão para cima, tá? Então tivemos esse quadro de frequência aqui para nós trabalharmos, tá? Só que o detalhe é o seguinte, nós não fizemos esta operação. Por quê? Porque nós tivemos hoje o mercado abrindo com uma força de venda, tá? Então não tinha por que nós fazermos essa compra no rompimento dessa frequência aqui, desse quadro de frequência, tá? Então essa operação aqui também foi a segunda operação que nós descartamos, tá? Foi descartada porque estava uma contratendência e depois desse movimento forte de queda aqui, não convém você arriscar. Ele poderia ter ido? Poderia, mas uma compra seria lá pela região de 50% ou até mesmo a parte superior aqui do quadro de referência, levando em consideração o tempo de 15 minutos. Então, esse aqui também foi descartada, tá, para nossas operações no início do dia. Qual foi o ponto que nós pegamos? Como ele retornou
nessa região aqui, que era uma região importante para nós, pois por ser um fundo, tá? O fundo do canal de referência, nós começamos a analisar e a observar que aqui ele estava nos dando um canal de referência, tá? Nós vamos pegar o topo dele, tá? O topinho dos candles aqui, e nós vamos puxar até esse fundinho aqui, ó, esse candle que espichou aqui para baixo, ele vai ser a nossa referência, tá? Nosso quadro de referência ficando exatamente dessa forma aqui, tá? Então aqui nós já começamos a ficar atentos, já puxamos uma expansão para baixo, onde poderia ser um alvo, e o alvo ficaria exatamente nesse ponto aqui. Exatamente aqui ficava o nosso alvo, tá? Exatamente nesse ponto aqui, certo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um rompimento. De um rompimento e de uma continuidade. O mercado, então, rompeu, abriu com uma queda, tentou essa volta, depois ele caiu bruscamente de novo, voltou até essa região aqui, e então aqui nós traçamos o nosso canal, o nosso quadro de frequência, tá? Para fazermos a nossa primeira operação, e a primeira operação foi uma operação de venda, tá? O que aconteceu? Esse candle aqui, ele rompeu e deixou uma sombra. Então, o que eu espero? Eu espero essa sombra ser rompida para poder confirmar uma venda. E foi o que aconteceu. Quando ele fechou aqui, deixou a sombrinha, fez um candle verde, rompeu, e esse outro candle rompeu essa parte, nós fizemos a nossa entrada. Exatamente nesse ponto aqui, tá? Exatamente nesse ponto aqui, nós fizemos a nossa entrada. E aí observamos que o mercado ele retornou um pouco, cerca de 63 pontos, e foi na direção do nosso alvo, chegando a exatamente aqui a 187 pontos, tá? Ele já estava nos dando aqui 187 pontos de lucro e faltava apenas aí faltou apenas aí 60 pontinhos para alcançar o nosso alvo. Nosso stop estava posicionado exatamente nessa linha, e o que aconteceu? O mercado acabou retornando e pegando o nosso stop, tá? Nosso stop estava nesse ponto aqui mais ou menos, cerca de 200 pontos, tá? E o mercado foi a 180 pontos e acabou voltando tudo de novo e pegando o nosso stop, tá? Então essa foi a primeira operação do dia, tá? Faltou ali cerca de 60 pontos para ele alcançar o nosso alvo, e ele acabou retornando e nos dando aí um stop. A gente já esperava então uma saída. No momento que ele rompesse essa parte de cima aqui do candle, tá? Essa região de cima aqui da caixa de frequência, nós poderíamos já tentar fazer uma compra, tá? De acordo com aquilo que nós tínhamos observado. Só que aqui eu fiz o seguinte, eu fui adiantar a entrada, fazer um adiantamento de entrada para pegar no mínimo aqui um topo, que seria praticamente, eu estava em vista com esse topo aqui de cima aqui, ó, tá? Bem esse topinho aqui, estava de olho nele. O que aconteceu? Aqui tinha uma sombra, tá? Para cima aqui, já rompida para cima. Essa sombrinha aqui, ela foi rompida, tá? Por essa força aqui. Teve uma consolidação, tá? Teve uma reversão, uma consolidação, e ele chegou com força aqui em cima. Quando ele alcançou o nível dessa sombrinha aqui, eu efetuei a compra, e foi aqui o meu erro fatal, tá? Porque eu antecipei uma compra e através dessa reversão daqui de baixo, através do rompimento aqui de cima, e o mercado acabou retornando ainda mais uma vez para então ter a continuidade da nossa operação. Então o que eu fiz? Acabei tomando um stop aqui bem nessa região, tá? Em média dessa região aqui, foi um stop rápido, esse candle aqui de força veio e acabou nos estopando, tá? O que aconteceu? Ele veio para baixo de novo, tá? Veio para baixo de novo, e eu vou ter que achar obrigatoriamente outra frequência, tá?
Vou marcar aqui para vocês primeiro a primeira frequência aqui que nós... Então essa parte aqui que nós levamos em consideração. Então foi os nossos 2 stops, tá? Foi os nossos 2 stops que tomamos nessa primeira região aqui, nesse movimento em V que o mercado fez aqui. Nós tomamos os nossos 2 stops, tá? Depois, continuando a análise, então já estávamos ali em média de R$ 75 negativos, tá? Mas nós ainda estávamos ali esperando, eram exatamente ali 10 horas da manhã quando tomamos esses 2 stops, tá? E ainda tínhamos ali a nossa regra que eu tenho para mim é de operar ali até em média do meio-dia, 11h30, meio-dia, aí depois ali já largo as operações, não tenho mais interesse em operar naquele período de tempo ali. Então, a segunda operação foi através desse movimento aqui, ó, nesse topo aqui, esse fundo aqui de baixo, tá? E essa aqui foi a frequência que eu trabalhei logo em seguida, tá? Que é esse topo aqui de cima e essa parte aqui de baixo, tá? Exatamente essa região aqui que eu trabalhei, tá? Então, fiz uma expansão para baixo, esperando já uma venda dele, e a venda, se fôssemos colocar o alvo, ele seria aqui embaixo, nessa região, ficaria bem aqui nessa linha o nosso alvo, tá? Se ele confirmasse essa movimentação aqui, e ele chegou até o fundo da nossa frequência, tá? Chegou até a parte de baixo da caixa e retornou com força. Esse retorno com força aqui, o que eu espero? Um rompimento e uma continuidade. Foi o que aconteceu. Quando ele rompeu para cima aqui, que eu vi que ele já não ia romper aqui embaixo, que ele retornou com muita força, eu então já me preparei para fazer a terceira compra, a terceira operação do dia, e foi exatamente aqui. Quando ele rompeu, deixou essa sombrinha para fora e deu dois candles aqui com continuidade, eu entrei bem nesse martelinho aqui, tá? Exatamente aqui, e o meu alvo estava nessa linha, nessa região aqui de 50% do quadro de referência do 15 minutos. Exatamente aqui estava o meu alvo, tá? E ele ainda eu tive que estopar, né, ele na mão, tá? Estopar ele porque ele foi lá em cima, estava bem em cima da linha o meu stop gain, e ele chegou ali e retornou. Quando ele fez essa volta aqui, eu tive que encerrar a operação para sair ali com a lucratividade, tá? Porque ele não iria retornar ali. Com essa força de retorno, que esse toque, essa volta, então ali eu já previ que ele não retornaria mais lá em cima e acabei encerrando a operação exatamente aqui, nesse ponto, pegando em uma cerca de 150, 130 pontos, tá? Nessa terceira operação, tá? Então tivemos aqui o nosso gain, tá? E depois a nossa próxima operação foi justamente nesse retorno aqui dessa linha de cima, pelo seguinte fato, tá? Tivemos aqui um topo duplo, tá? Um toque duplo nessa mesma região, tá? Não opero, eu geralmente não opero figuras, tá? Gráficas, mas eu levo em consideração algumas coisas que são importantes, e a parte desse topo duplo ou um fundo duplo é uma importância bem relativa, tá? Bem a ser observada ao meu ponto de vista. Então, quando ele deu esses 2 toques aqui e retornou com essa estrela da manhã, tá? Eu também não opero figuras gráficas, mas é um alerta. Topo duplo, tá? Um toque lá, um único toque, uma volta, tá? Eu já comecei aqui a observar então onde teria uma próxima frequência. E foi exatamente essa frequência aqui que eu achei. Foi esse fundo aqui, desculpa, foi esse topo aqui, o topinho da vela, eu peguei a sombrinha da vela, tá? Essa sombrinha aqui de cima, peguei esse fundo dela aqui, tá? E fiz uma expansão para baixo, ficando com o meu quadro de frequência
exatamente nessa posição. Exatamente esse aqui foi o meu quadro de frequência. Puxei o meu alvo para baixo, tá? E o meu alvo estava exatamente aqui nessa região, tá? Exatamente aqui nessa região estava o meu stop gain, tá? O que aconteceu então? Nesse ponto aqui, eu já estava esperando a venda, tá? Tranquilamente, depois que o mercado tocou aqui, voltou, me deu a frequência, tá? Peguei a frequência dele aqui e o mercado aí então deu continuidade e eu consegui fazer a terceira operação do dia, a quarta operação do dia e consegui sair vitorioso e conseguir zerar o meu prejuízo nesse dia 26 de julho de 2023. Então, nós esperamos o quê? Então, nós esperamos o que nesse ponto? Nós esperamos um rompimento, que foi exatamente aqui nesse candle, e esperamos uma continuidade, que foi no próximo candle já, que rompeu o fundo aqui dessa sombra, e aqui nesse ponto eu fiz a minha venda, exatamente aqui nesse ponto, tá? Tivemos um retorno de 150 pontos, tá? Precisamos segurar esses 150 pontos. O meu stop estava em média aqui nessa região de 230 pontos, tá? Estava o meu stop. Você vê que ele veio próximo ao stop, mas não buscou ele. E depois o mercado seguiu na sua direção aí, nos dando mais de 250 pontos nessa operação, tá? Então, aí zerando, tá? Zerando o nosso dia. E por aqui também eu encerrei as minhas operações, porque também já era ali 11 horas, foi encerrado cedo, tá? Ele tocou no nosso alvo ali exatamente 11 horas e 7 minutos, tá? Mas depois não tem mais, você vê que não tem mais o que esperar do mercado. Então é aquela primeira movimentação ali e depois aqui já é uma consolidação que você não tem por que você tentar achar a operação aqui, porque você não vai conseguir aí sair vitorioso, tá? Então ali 11 horas hoje encerrou as operações e nós ficamos aí no dia praticamente no 0 a 0. Aqui nós vamos ver aqui, abrir para você o quadro de como nós estamos nessa semana, tá? Foram essas aqui então as 4 do topo de cima aqui da lista as nossas operações. Tivemos uma primeira operação nos dando um stop de 165 pontos, tá? A segunda operação, um segundo stop de 200 pontos, tá? Então aí já estávamos com 365 pontos de stop, tá? E depois a nossa terceira operação, fizemos 135 pontos e a quarta operação, e foi a melhor operação do dia, 245 pontos, que nos deixou aí com R$3 positivos, tá? E no semanal com R$44 de lucro na semana, tá? Aqui o balanço de gains foram R$202 nas operações, de ganhos, tá? De gains, e de loss tivemos aí R$158. Fizemos 10 trades, uma margem aí, uma média de 60% de assertividade, tá? Lembrando que ainda temos quinta e sexta-feira para operar, ainda falta 2 dias e eu acredito ainda aí que nós vamos fechar com uma lucratividade acima de 10% do meu capital investido, certo? Lembrando vocês também que isso é muito importante, tá? Você não olhar para o valor em reais, o valor em dinheiro, tá? Passe a ver com porcentagem. Eu sempre repito e falo aqui, a minha média de ganho, tá? O meu objetivo, tá? É 10% por semana em cima do que eu tiver investido na semana. Se eu tenho ali R$500, 10% são R$50. Bati minha meta, eu já posso encerrar a minha operação
na semana, tá? Se eu tenho ali R$ 1.000 investido, eu posso alcançar ali R$ 100 por semana. Se eu tenho 10 mil, posso buscar ali R$ 1.000 por semana, tá? Mas eu trabalho com esse gerenciamento, tá? Um gerenciamento de buscar 10%, tá, de lucratividade durante a semana. Então, em uma semana eu faço meu balanço, faço minhas operações e fecho a semana ali. O importante é eu fechar a semana. O meu objetivo, a minha meta é fechar a minha semana com 10% de lucro em cima do que eu tiver de banca, o que eu tiver de investimento, tá? Nas operações, tá? E isso aqui é um gerenciamento para quem está começando no mercado, não é um gerenciamento aí, vamos dizer assim, um gerenciamento na sorte, um gerenciamento que eu acho. Não, é um gerenciamento que exatamente quem está começando no mercado precisa fazer. Você chega ali às vezes ali com, vou colocar assim, ó, você tem que ter para começar a operar R$ 300. Esse é o valor que você tem que ter ali, R$ 300, tá? Não opera com menos, porque você vai tomar um stop. Você vê ali que nós tomamos 2 stops no dia, 2 stops, tá? E depois nós fizemos mais 2 operações e tivemos a recuperação desse valor. Se você opera com R$ 100, no primeiro stop ali você já estava fora, já tinha tirado você fora da semana. Então você tem que obrigatoriamente, tá, começar com R$ 300. Começa com R$ 300 e busca ali e busca 10%, tá, desse valor que você tem investido nessa primeira semana. Você fez ali a primeira operação da semana, deu R$ 30, pronto, encerra a operação, tá? Vai para o simulador ou vai estudar e deixa para a próxima semana. Na próxima semana você vai lá, entra com os 300 mais o teu 10%, são 330 e vai aumentando. Se você quiser investir ou você fizer um trabalho, conseguir colocar mais R$ 100, você vai trabalhar com a margem de 400. Aí você já pode buscar fazer mais uma operação na semana, buscar ali R$ 40, né, de lucro na semana, né, que é ali os 10%. Então aqui eu já tenho de lucro 10% de R$ 440. Então para alcançar isso aqui eu teria que ter uma banca, eu teria que ter investido R$ 400 no começo da semana, tá? Para conseguir fechar esses 10% aqui. Tá? Eu digo para vocês assim, vale a pena buscar mais porcentagem? Até vale, até pode, você até pode, não vou dizer nem vale, mas você pode, mas é mais difícil, tá? Porque essa aqui é a realidade das operações. Você vai tomar o stop às vezes estando certo, às vezes tendo ali com o gerenciamento correto. Você vai tomar o stop analisando corretamente o mercado, mas não adianta, você vai tomar o stop, que foi o que aconteceu aí durante essa semana, tá? Todas as operações que nós fizemos com a mesma estratégia. Foi a mesma estratégia que eu fiz as minhas operações. E o que aconteceu? Nós acabamos tomando aí um total de 4 stops, tá? Segunda tomamos um stop de 190 pontos, na terça 235 e hoje, quarta-feira, tomamos 2 stops, que somados deu 365. Porém, o nosso ganho foi de 380 pontos, tá? Então, que acabamos recuperando aí o nosso prejuízo. Se você tem uma banca de R$ 100, no primeiro stop ali que você toma, você já está fora toda semana, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês desse gerenciamento. Esse é o gerenciamento que seria o ideal, né, para quem está começando. Se você tem R$ 150 aí, espera um pouquinho mais, coloca ali R$ 300 e começa e busca em cima desses 300, 10%, certo? Então, hoje aí foram essas operações que nós fizemos, tá? Depois nós vamos fazer o estudo no final aí. Só vou dar aqui vou dar uma pincelada aqui para vocês antes de encerrar o vídeo, tá? Quero mostrar o que vamos esperar para amanhã, né? O que vamos esperar para amanhã, tá? Vamos fazer uma análisezinha aqui para vocês aqui, tá? O que nós vamos marcar
no dia de amanhã, tá? O mercado fechou dessa forma aqui, esse é o fechamento, tá? Eu preciso achar uma frequência, né? Em cima da linha do 123, essa linha aqui é semanal, tá? 123 mil. O que eu vou fazer? Como o mercado veio aqui de baixo, ele caiu, né? De ontem para cá ele veio uma tendência de queda, ele retornou e rompeu forte essa linha, tá? Então o que nós vamos fazer? Pegar esse topo de cima aqui e vamos pegar esse topo de cima aqui, exatamente esse ponto aqui, essa vela, o corpinho final dessa vela de alta, e vamos pegar essa base aqui desse fundo aqui que ele deixou, tá? Corpinho dessas duas velas. E vamos traçar, como ele está em alta, eu vou traçar de cima para baixo, tá? Esse topo aqui. Deixa eu pegar a ferramenta certa aqui, pegar daqui, pronto. Aqui e para baixo, aqui. E o meu quadro de frequência vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Exatamente esse aqui é o meu quadro de frequência que eu vou trabalhar amanhã, tá? Olha só o detalhe, lembrando para vocês, presta bem atenção. Ele rompeu aqui, nós pegamos esse corpo e ele deixou essa sombrinha aqui. Você vê que, percebe que essa sombrinha aqui não foi rompida? Pois bem, amanhã se ele abrir rompendo essa sombrinha aqui, nós provavelmente teremos um mercado de compra, tá? Com um alvo, tá? Um alvo provável, tá? Mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Mais ou menos nessa região aqui, ó, de 124.139, tá? Então, se ele romper esse topo aqui, essa sombrinha de cima, tá? É muito provável que o mercado vá até essa região dos 124.156, tá? Que seria aí uma distância em pontos de 450 pontos, tá? Se ele romper para baixo é outra história, mas pela formação que está aqui, tá? O mercado provavelmente não vai abrir com movimentação de queda, tá? Se abrir, aí é outro estudo, tá? Mas aqui nessa visão que eu estou passando para vocês aqui, o que eu estou esperando é que ele vai até os 124.130 pontos, tá? E esse aqui seria o alvo máximo, tá? Para o movimento amanhã. Ele pode romper mais? Ele pode ir lá no 125? Pode. Mas aqui é o alvo razoável e é o alvo aí que nós vamos trabalhar. Pelo seguinte fator também, que aqui nós temos um topo, tá? Ele pode vir testar esse topo aqui, ó. E olha lá onde está o topo. Exatamente na expansão da nossa frequência, tá? Exatamente aqui está a expansão da nossa frequência, tá? Então, dando aí essa dica para você amanhã, se você quiser operar com base nisso aí amanhã, você pode ver, esse estudo vai estar aqui, ó, tá? Vai ficar aqui, você pode anotar essas linhas aqui e você pode aí acompanhar as operações do dia de amanhã. Amanhã é o dia 27, quinta-feira, tá? Quinta-feira desse mês de julho, tá? Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, dá uma força no canal, tá? Dá uma força no canal. Curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal para você seguir recebendo esses estudos, o balanço de mercado e para nós também nos motivar a seguir fazendo aí um conteúdo excelente para vocês, tá? O meu objetivo aqui é ensinar vocês, mostrar para vocês aí como que é operar no dia a dia no mercado, tá? A maioria dos traders não mostram para você o stop loss que eles tomam. Você viu aqui hoje que eu tomei 2 stops, tá? Nós tomamos aí 2 stops no dia de hoje. Mostrei para vocês que nós recuperamos esse stop e isso aí você não vê em qualquer canal, tá? Você não vê em quase nenhum canal aí de trader no dia a dia, tá? Hoje aí que eu vejo, eu assisto também bastante conteúdo aí, sempre estou assistindo alguma coisa aí de conteúdo,
tá? E eu vejo ali que eles não postam, tá? O cara diz ali que o stop é normal, que você vai levar o stop, vai ter o dia ruim, mas ele não mostra o dia ruim dele. Ele não mostra o stop que ele toma, ele não mostra uma recuperação, entendeu? Então aqui eu estou procurando aí passar a maior credibilidade possível, tá, nas minhas operações, ser o mais transparente possível com vocês, e eu só peço para vocês aí que vocês apoiem o nosso trabalho, a nossa dedicação aí, porque esse conteúdo aí com certeza vai ajudar a muitas pessoas, tá? Então curte, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, tá? Compartilha com um amigo, compartilha com alguém, tá? E se tiver qualquer dúvida aí pode mandar mensagem no nosso direct, certo? Então encerramos por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.